Olá, amados irmãos, muito prazer estar aqui novamente para estudarmos a palavra do Senhor, que para nós é a voz do Senhor. Não é meramente um livro escrito por homens quaisquer, mas escrito por homens pecadores, sim, mas que Deus chamou, purificou para escrever a sua vontade, descrevendo a sua voz. Eu quero falar sobre a voz de Deus. Já em outro vídeo no passado falamos sobre isso, mas ultimamente é necessário porque muitos estão ouvindo vozes da própria consciência, ouvindo vozes do próprio coração, que é enganoso, e dizendo é a voz de Deus. Como diferenciar o que é nossa própria voz nos induzindo a querer coisas e a própria voz do Senhor? Eu separei aqui cinco consequências da voz do Senhor na nossa vida através das Escrituras. Deus não... eu sou Deus Todo-Poderoso, vim aqui na sua casa para falar com você sobre isso, isso, isso. Tudo que de Deus precisa ser entendido está nas Escrituras. É a biografia autorizada por Deus. Então, 5 manifestações, 5 consequências da voz do Senhor, da verdadeira voz do Senhor, falar conosco. A primeira delas é que a voz do Senhor aterroriza, traz medo, terror aos corações pecadores. Veja o texto de Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Aterroriza de tal maneira os pecadores que eles querem se esconder de Deus, fugir de Deus. Temos Adão e Eva, temos Jonas, né, que fugiu da voz do Senhor, entrou no barco, foi lá embaixo, lá no porão do barco, tentando se esconder de Deus. Mas ela aterroriza o coração dos pecadores. Mas para quê? Para nos dar misericórdia. Aqui nós vemos os nossos primeiros pais aterrorizados. E Deus o que fez? Conversou com eles e fez roupas para que eles vestissem e derramou misericórdia sobre Adão e Eva. Tantos detalhes importantes dessa conversa com Adão e Eva. Eu peço até que olhem lá em Gênesis capítulo 3, mas leiam com muita calma, meditem cada versículo, vejam cada coisa interessante que está ali. Quando a voz de Deus aterroriza o coração dos pecadores, o que acontece? Uma segunda consequência, ou melhor, uma segunda aparência da voz do Senhor é que ela é suave. O texto de 1º livro dos Reis, capítulo 19, versículo 12, fala assim: depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave. E aí Deus falou com o seu escolhido. Deus fala mansamente no nosso coração. Ele acalma, ao mesmo tempo que ele aterroriza o nosso coração, ele acalma com a sua misericórdia, com o seu perdão. Então, quando nós vemos pessoas berrando, não é assim que Deus age. Ele convence a mente e o coração como uma brisa suave, como algo agradável ao homem, até mesmo quando aterroriza este homem. A voz do Senhor, ela é majestosa, é a voz de um rei, um todo-poderoso que sabe o que faz. Está ali em Ezequiel 43, 2. E eis que do caminho do Oriente vinha a glória do Deus de Israel, e sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória.
A voz do Senhor é cheia de impacto benéfico. A voz do Senhor é a voz de um rei amoroso. Quando ele aterroriza o coração do pecador e ao mesmo tempo ele é suave, essa suavidade é majestosa e faz com que o homem perceba realmente é Deus que está falando comigo através das Escrituras. Ele é soberano, ele é o Todo-Poderoso. A voz do Senhor mexe de tal maneira conosco que nos faz ter alegrias. A voz de Deus, sempre vai testificar sobre a divindade de Jesus. Mateus 17:5. Mateus 17:5. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. A voz do Senhor, ela faz com que nós sigamos os evangelhos, a voz do Senhor Jesus. Nos faz seguir o próprio Senhor Jesus. Muitos dizem: eu ouvi a voz de Deus, mas não vivem como Cristo viveu, não seguem o Senhor Jesus, não ouvem o Senhor Jesus. Não, Jesus é meu Salvador, agora eu continuo trabalhando do jeito que eu quero. São esses artistas que se dizem que se converteram, mas vivem tendo uma vida promíscua, trocando de marido, de mulher, trocando até mesmo de gênero e dizendo que é cristão. Não é assim. A voz do Senhor aponta ao Senhor Jesus e tudo aquilo que o Senhor Jesus nos disse para fazermos. Nos convence que temos que seguir o Senhor Jesus. Então, esses que dizem que se converteram, líderes, autoridades, artistas, mas não seguem as palavras do Senhor Jesus, são mentirosos. São mentirosos e querem usar a boa fé do povo. Mas a voz do Senhor, ela aponta para a divindade de Jesus, a ele ouvir, a ele seguir. É assim que devemos fazer. E a quinta consequência é que a voz do Senhor não é entendida pelos homens sem Cristo. Pastor, o senhor falou que aterroriza os pecadores? Aí que está. O Espírito Santo penetra no coração do pecador de tal maneira que o pecador, quando ouve a voz do Senhor, imediatamente pesa-lhe a consciência e aí ele se arrepende. Essa é a diferença. Mas aqueles que não vão se arrepender, eles não entendem. É mal entendida a voz do Senhor. Isso está lá em João capítulo 12, versículos 28 e 29. João 12, 28 e 29. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: Foi um anjo que lhe falou. Os pecadores que não se arrependem vão imaginar que é a voz de outro e não a voz de Deus. Mas aqueles a quem Deus ama e aqueles que amam o Senhor Jesus sempre saberão diferenciar o que é voz de Deus através das Escrituras e o que é voz do próprio eu quero, eu posso, eu faço. A voz de Deus aumenta a nossa fé. E fé significa total dependência da vontade do Senhor naquilo que pedimos. É quando nós ficamos felizes com a resposta que Deus dará ao nosso pedido. É diferente da oração de um otimista, que acha que fazendo peripécias, que Deus é obrigado a cumprir tudo aquilo que nós queremos. É diferente. A voz do Senhor acalma a tempestade. A voz do Senhor acalma o nosso coração, revela o nosso pecado e suavemente aponta para a misericórdia e para o perdão. Ó Deus amado, nós queremos agradecer muito
porque a tua voz, através das Escrituras, tem nos dado, Senhor, alegrias. A tua voz, através das Escrituras, tem nos levado ao arrependimento, ao choro de arrependimento e também ao pedido de perdão. Somos gratos, ó Deus, porque a tua voz é majestosa e ao mesmo tempo é paternal. É o Rei absoluto, todo-poderoso, que ama os seus filhos. Pedimos, ó Pai bendito, que o Senhor não permita que confundamos a tua voz com as vozes deste mundo e principalmente com a voz do nosso próprio egoísmo. Senhor, que possamos diferenciar e claramente entender, como o Senhor Jesus disse, que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e a reconhecem. Que seja assim, ó Deus, para que possamos andar submissos a Ti nesta terra. Em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Grande abraço a todos vocês.